Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Um censo do IBGE de 2010 no Brasil constatou que 21,8% dos evangélicos são classificados como evangélicos não determinados. Em outras palavras, também chamado de desengrejados. Ou seja, são pessoas que confessam, que creem na existência de Deus e do Senhor Jesus, entretanto, não participam de nenhuma congregação, não frequentam uma igreja, não participam de uma comunidade. Penso eu que um dos muitos motivos desse fenômeno seja as pessoas estarem ofendidas ou frustradas com uma expectativa de uma igreja perfeita. O reino de Deus vai começar no coração e pouco a pouco ele vai se expandir e se tornar grande e evidente. Mas, por enquanto, verdadeiros e falsos cristãos vão estar dentro de uma mesma congregação. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Quero ler com você Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 43, a parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento. Acompanhe na sua Bíblia. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para começar, vamos comentar do versículo 24 ao 30, a parábola do joio. Parábolas na Bíblia, principalmente as contadas por Jesus, elas
são histórias que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas que estavam ouvindo essas histórias, tá? Nós vemos aqui, por exemplo, muitos aspectos relacionados à cultura e à forma dos abrigos daquela época, ou das vestes, ou da alimentação. Mas são histórias que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas e que falavam, ensinavam verdades do reino de Deus. Elas irão forçar os ouvintes a refletir para poder compreender e, além disso, facilita na memorização. Vamos pegar alguns detalhes dessa parábola do joio, tá? Naquela época, Jesus utilizou figuras como trigo, grão de mostarda e fermento, como nós vamos aprender hoje. Entretanto, nos dias de hoje, nós podemos dizer assim, provavelmente Jesus usaria computadores, aviões ou prédios, tá? Então, nós lemos a Bíblia, nós temos que tomar esse cuidado de compreender um pouco como era a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo essas histórias de Jesus. Os trabalhos daquelas pessoas estavam envolvidos, por exemplo, com animais, estavam envolvidos com agricultura. Então, nós precisamos compreender e usar a nossa imaginação para compreender o que aquela mensagem falava para aquelas pessoas naquela época, para que depois, em um passo seguinte, nós possamos pegar o que essa mensagem é para as nossas vidas hoje, tá bom? Então, se Jesus viesse nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, ele usaria aparelhos de tecnologia, com certeza, para as suas figuras, os trabalhos de hoje, para as suas figuras, as casas, os prédios, os carros, né? Então, ele usou lá ovelhas, ou ele usou a agricultura, ou casas, ou roupas, porque faziam parte do estilo de vida, da cultura daquele povo e daquela época, tudo bem? Então, esse ponto é importante. Durante o crescimento, o joio e o trigo são muito parecidos. Então vamos falar um pouquinho sobre o joio e dar algumas características para depois a gente possa explicar o que significa essa parábola. Mas por enquanto nós precisamos entender isso. O joio e o trigo, durante o crescimento, eles são muito parecidos, principalmente enquanto estão ainda verdes. Então, enquanto eles estão crescendo, eles são muito semelhantes, difícil de distinguir um ao outro, tá? Por isso, aquele senhor na parábola disse para os seus servos não arrancá-los. A separação deveria ser feita apenas na colheita, tá? Então, isso é um fenômeno na natureza, na agricultura, em que o trigo e o joio são duas sementes ou plantas que elas são muito semelhantes. Então, durante o crescimento delas, até o momento em que ambos estão maduros, aquelas plantas, elas são muito parecidas e semelhantes. Então, guarde essa informação que vai ser importante. Vamos lá. Um complicador adicional é que o joio e o trigo levam o mesmo tempo para amadurecer, de 3 a 4 meses. Então, pense comigo. Se o joio demorasse, sei lá, 1 mês para amadurecer, e o trigo 4 meses, enquanto um crescia muito rápido, poderia se destacar e identificar pelo tamanho e retirar aquele joio. Mas não, além de eles serem parecidos, eles também crescem com a mesma quantidade de tempo, de prazo. Olha que complicador para a agricultura, para o agricultor, né? Então, e isso é um mistério, que aquilo ali acontece para representar. Isso que acontece naturalmente é uma representação do que acontece no reino espiritual. O reino natural, ele representa o reino espiritual, tá? Então, muitas coisas que nós vemos aqui com os nossos olhos físicos são representações daquilo que acontece já no reino espiritual, tá? Então vamos lá. Um complicador então é que eles crescem no mesmo tempo, tá? 3 a 4 meses. O joio é muito rígido e nunca se curva. O trigo é maleável e se curva com facilidade. Olha isso. Quando eles estão lá, o joio... Será que nós temos uma mensagem aqui? Daqui a pouco nós vamos falar o que simboliza o joio. Se você já conhece, já leu esse texto, o que simboliza o joio, o que simboliza o trigo.
E o joio não se curva com facilidade. O trigo se curva, ele se submete, ele se rende com facilidade. Eu acho que essa é uma mensagem linda para mim e para você. O joio é apegado à terra e é mais difícil de ser colhido. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Então, se você é trigo, que é um cristão verdadeiro, é mais fácil. Quanto mais maduro você está, é mais fácil colher esse trigo. Agora, o joio não. O joio é de difícil arrancar, certo? Então, nós vamos entendendo aí a diferença na agricultura, para daqui a pouco nós vamos ver as aplicações disso, tá? O joio prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. O trigo alimenta e dá vida, né? Muitos produtos que nós consumimos até hoje, imagina naquela época, o pão fazia parte da dieta principal daquele povo e daquela época, né? Então, e o pão era produzido a partir da matéria-prima do trigo, né? A partir do trigo. Então, o trigo alimenta e sustentava, dava vida para aquelas pessoas, mas o joio não. O joio, pelo contrário, se consumido em uma determinada quantidade, ele se torna até mesmo um veneno, ele é tóxico para o consumo. Então veja, vai vendo a diferença de um e de outro, tá? Após a colheita, no processo de separação, o joio e o trigo são batidos e peneirados juntos. O fruto do joio e a palha são levados pelo vento, enquanto o fruto do trigo, por ser mais pesado, se mantém. Então veja só, imagina aqui uma peneira, tá? Uma peneira, e aqui está cheio de trigo e de joio. Então quando a pessoa vai aqui balançando, o vento bate e a palha é levada e o joio também, porque o joio é mais leve, mas o trigo ele tem um peso maior, então ele subia e ele continuava aqui dentro da peneira, certo? Então o vento leva o joio embora. Olha isso, que verdade interessante. Os falsos cristãos, normalmente no vento, eles vão embora e os verdadeiros permanecem firmes porque entendem que o sofrimento é um processo de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós amadurecermos, tá certo? Vai interpretando da maneira que você quiser. Então eu contei aqui as diferenças entre o joio e o trigo e como eles são semelhantes, mas são muitas as aplicações, né? Vamos lá. O fruto do joio é escuro e do trigo é claro, podendo ser mais facilmente identificado. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus: por seus frutos os conhecereis. Então, o restante, talvez nesse momento em que aquela pessoa que estava fazendo a separação do trigo e do joio, ali separando os grãos, ele ainda reste aqui algum joio sobrando, misturado ali junto com o trigo. Com o olhar ele vai conseguir identificar, porque o grão do joio é escuro e do trigo é claro. Então assim ele pode, tanto a partir do momento que peneira, né, por causa do vento, como no final também ele vai ser preciso na separação entre o trigo e o joio. Vamos comentar agora o versículo 31 e 32. A parábola do grão de mostarda é a terceira seguida, onde Jesus utiliza a agricultura como figura. Na parábola do semeador, a semente representava a palavra de Deus. Na parábola do joio, a semente representava pessoas. Mas aqui, na parábola do grão de mostarda, desse versículo 31 e 32, a mesma semente, né, essa mesma figura, vai representar o reino de Deus. Vamos entender detalhes dessa curiosa parábola presente nos ensinamentos do Senhor Jesus. Vamos lá. Antes de mais nada, nós já podemos aqui colocar as representações, o que cada símbolo representa, tá? Então, esse é um dos primeiros passos para nós interpretarmos uma parábola. Você precisa pegar aqueles símbolos, os elementos, nem sempre serão todos, mas
identificar o que eles significam, tá? Como Jesus vai fazer com a parábola do joio, que nós vamos ver daqui a alguns minutos. Então, o homem que plantou a semente é Jesus Cristo. Parece bastante evidente isso, tá? Campo pode ser uma representação do coração, ou uma comunidade, ou até mesmo o mundo inteiro, tá? Então, esse grão de mostarda, ele foi plantado em um campo. Poxa, o grão de mostarda é o símbolo do reino de Deus, e ele foi plantado em um campo. Que campo? Pode ser um coração, pode ser uma comunidade, mas como também pode ser o mundo todo. O reino de Deus foi plantado em um lugar, tá certo? Muito bem. O homem, o Espírito Santo habita individualmente em cada coração, né? Nós temos uma interpretação forte com relação a isso, muito provável, porque o próprio Jesus disse: o reino de Deus não é visível e exterior, ele está dentro de vós, né? Então o próprio Jesus, quando questionado onde está o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então o Espírito Santo, obviamente, ele habita no coração em um primeiro momento, né? Mas muitas vezes acontece um derramamento coletivo, criando comunidades assim. Então, um conjunto de pessoas onde cada um é habitado pelo Espírito Santo, né? Isso seria o reino de Deus, tá? Então nós podemos, por exemplo, citar Atos 2, Atos 10 e Atos 19, onde nós vemos ali o derramamento coletivo do Espírito Santo, tá bom? As aves, aqui na parábola do grão de mostarda, o que simboliza essas aves, né? Que depois que essa planta, o grão de mostarda, uma pequena semente, é plantada e ela cresce e as aves vêm alinhar nos seus ramos, né? O que são essas aves? Difícil interpretar, mas vou dar aqui algumas possibilidades, tá? Provavelmente representam as pessoas que são beneficiadas pelas ações do reino de Deus, tá? Então a Bíblia diz em outro texto, o próprio Jesus dizendo que os cristãos são sal da terra e luz do mundo, né? Ou seja, a sociedade, ela é para ser melhor devido aos cristãos, pela sua honestidade, pela sua verdade, pela sua oração, pela sua santidade, pela sua humildade, por vários aspectos de nós sermos representantes do Senhor Jesus Cristo e agirmos com bondade, com perdão, com justiça. Isso é para fazer o mundo um lugar melhor. Então, nós influenciamos pessoas, nós fazemos do mundo algo melhor, tá certo? Pessoas são beneficiadas pelos cristãos, tá bom? Essa é a primeira, na minha visão, é a mais provável interpretação. Mas também pode simbolizar os anjos em atividades espirituais, né? Nós vemos muito a respeito disso, que o reino de Deus, os anjos, né? Jesus disse isso para o discípulo Natanael: a partir de agora você vai ver os anjos de Deus descendo, subindo, subindo e descendo, né? Sobre o Filho do Homem. Então pode ser atividades dos anjos, esse símbolo das aves, tá? Por fim, ainda, uma terceira possível interpretação: alguns estudiosos interpretam as aves como uma representação das nações, tá? Então, temos essas três possibilidades. Eu acho que nós detalhamos aqui em uma ordem de mais provável, tá bom? O significado. Agora, o que significa essa parábola do grão de mostarda? Uma pequena semente, Jesus está dizendo que é a menor, né? Em uma determinada categoria da agricultura, ela é a menor. E também isso era usado como um provérbio naquela época, naquela cultura. Então a semente era usada como um provérbio, mas tecnicamente não é a menor das sementes, de todas as sementes que existem no planeta Terra, tá? Mas naquela época era usado como um provérbio, tá bom? Então não entenda isso aqui como literal: poxa, Jesus não sabia que era a menor da semente. Não, Jesus estava usando o conhecimento daquelas pessoas, cultural, tá bom? O significado geral da parábola é claro: o reino de Deus tem um começo pequeno, mas crescendo será grande. Então, o que essa parábola está querendo nos transmitir? E talvez essa seja a principal verdade. Nós precisamos entender que o reino de Deus ele vai começar pequeno e com o tempo ele será grande. Como a semente de mostarda começa pequeno e daqui a pouco ele vira uma árvore gigante, né? Tá? Então essa é a mensagem por trás. A primeira aplicação disso:
do que Jesus estava querendo dizer? A primeira aplicação disso é o próprio reino dos céus inaugurado por Jesus. O reino de Deus começou, por exemplo, com um bebê numa manjedoura, de família e cidade pobres e seguidores iletrados. Então, aquilo que começou ali de uma maneira que qualquer um olhava e falava: poxa, como isso é ridículo, é pequeno, é despretensioso, né? Um bebê frágil em uma família pobre, em uma cidade pobre, não tem um lugar para se proteger. Dali vai surgir o reino de Deus. Pois é. Hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas, um número estimado de habitantes na Terra hoje, e nós já somos mais de 2,6 bilhões de seguidores daquele Jesus que começou frágil, que começou pequeno, que começou de uma maneira que ao olho humano e talvez até ao olho de Satanás isso aí não vai dar em nada, mas é assim que Deus começa. E nós vemos isso na agricultura. Uma semente começa de uma maneira pequenininha em uma terra, em um momento, daqui a pouco ela é uma árvore, uma das maiores árvores que existe, tá? Então, muito bom, essa é a primeira aplicação. Uma segunda aplicação é que o reino de Deus, começando em um coração de uma forma despretensiosa, tá? Ela começa em um coração de uma pessoa, agora falando não do ministério de Jesus, mas como o reino de Deus é para nós hoje. Então você pega uma pessoa, o reino de Deus começa em um coração, e de repente uma pessoa que era incapaz de fazer uma coisa boa começa a gerar muitos frutos para a glória de Deus. Então você pode pegar, por exemplo, um ex-viciado, um viciado em álcool, em drogas, em jogos, em pornografia, ou um criminoso, ou um ladrão, ou uma pessoa que se prostituía. Estava ali uma pessoa pecadora, que era incapaz de fazer qualquer coisa boa aos olhos de Deus. De repente, o reino de Deus habita no coração dela, e aquilo que era inútil, aquilo que era pequeno, de uma maneira despretensiosa, começa a crescer e ser grande e gerar muitos frutos para a glória de Deus. Essa seria uma segunda aplicação, tá certo? Essa transformação faz do mundo um lugar melhor, e a sociedade se beneficia desse amor. Então, essa pessoa que antes era, vamos dizer, um traficante, ou um criminoso, ou um drogado, um dependente químico, de repente o reino de Deus age no coração dela, o Espírito Santo age sobre ela, a palavra é pregada, ela crê, o Espírito Santo habita sobre ela, e essa pessoa a partir de agora já não é mais um criminoso, já não faz mal para a sociedade, pelo contrário, agora ao invés de roubar, ele ajuda o próximo, ao invés de matar, ele perdoa e faz bondade, e paga o mal com o bem. Então, se aquela pessoa se prostituía, agora ele ama o seu cônjuge, a sua mulher, o seu esposo, ele ama a sua família. Então isso faz bem para a sociedade, tá certo? Então pode ser essa a interpretação dessa parábola do grão de mostarda, tá? Deus habitar em nosso coração é algo maravilhoso, e as pessoas se beneficiam disso. Portanto, a maioria dos projetos de Deus começa pequeno, cresce e fica grande de uma maneira impressionante. Você não negligencie pequenas ações diárias de amor. Continue fazendo pequenas obras de amor, de bondade, de perdão, que mesmo que seja pequeno e que aos olhos humanos seja, não, isso aí é só uma coisa simples. Continue fazendo aquilo que a palavra de Deus te manda fazer, porque pequenas ações são sementes e que daqui a pouco geram frutos grandes para a glória de Deus. Vamos comentar agora apenas o versículo 33. Por toda a Bíblia, fermento é uma representação do pecado, porque ele incha como o orgulho. Mas aqui nesse contexto, a parábola do grão de mostarda fala e ensina a respeito do agir
visível e externo do reino de Deus, aquilo que é para fora, né? Então a árvore, a semente planta, mas a árvore cresce, onde todos podem ver, né? Não está dentro da terra, mas fora, a árvore grande, o reino de Deus externo e visível. Já a parábola do fermento, ela está ensinando e representando o agir do reino de Deus interiormente e de uma maneira invisível, tá? Então, essa atitude de colocar um fermento em uma massa de pão e isso fazer aquela massa crescer é uma representação muito provável do agir do reino de Deus no coração daquele que é um seguidor de Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho mais dessa curiosa parábola, tá? Então nós vimos anteriormente que o reino de Deus ele começa pequeno, como uma semente de grão de mostarda. Então é uma característica do reino de Deus começar pequeno. Eu e você temos que entender isso. É uma informação que Jesus está dizendo para nós. Então muitas das vezes nós olhamos para, mas isso é muito pequeno, aquela igreja é muito pequena, ou aquela pessoa é um iletrado, ou a oração, poucos minutos de oração diários não significa nada. Significa sim, o reino de Deus, ele transforma coisas e atitudes pequenas, pessoas pequenas, em algo relevante espiritualmente, tá? Então essa é a verdade a respeito do reino de Deus que eu e você precisamos entender, aceitar e praticar. Agora, além disso, o fermento nos mostra que o reino de Deus também começa de uma maneira invisível e silenciosa. Então, o fermento vai informar para mim que o reino de Deus age de uma maneira, assim como o fermento age na massa de um pão, o reino de Deus, o Espírito Santo agindo em nosso coração é de uma maneira invisível e de uma maneira silenciosa. Tá bom? Então vamos lá. O Espírito Santo vem habitar no coração e pouco a pouco influencia as vontades, as emoções, os pensamentos, até afetar também as palavras e ações, sempre de dentro para fora. Certo? Então, nós precisamos entender isso, que o reino de Deus ele começa a agir aqui, quando a pessoa, ela ouve a palavra, ela levanta suas mãos e ela confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Naquele momento em diante, o reino de Deus começa a agir na vida dela. Poxa, mas acontece alguma coisa, ela fica mais musculosa, ela cresce, ela muda de cor, né? Ela fica mais inteligente. Não, é de uma maneira invisível. Ela continua a mesma pessoa, não tem nada que acontece no corpo ou no tipo da pessoa. Não, ela continua a mesma pessoa, mas lá dentro, de uma maneira invisível e silenciosa, começa um processo de transformação de uma pessoa maligna para uma pessoa que se transforma em um filho de Deus, tá certo? Então vamos lá, uma informação curiosa e interessante. A massa do pão, por si mesma, não consegue crescer. Ela fica ali, você pode colocar mais trigo, você pode colocar o que for, ela não vai conseguir crescer por si só. É necessário o fermento. O que isso transmite para mim e para você? Que o Evangelho de Jesus Cristo, ele aniquila o orgulho humano. Então, eu e você não vamos conseguir crescer por conta própria. Se nós somos a massa do pão, nós precisamos do fermento para vir habitar no nosso coração e fazer com que nós venhamos crescer para a glória de Deus. Bom? Então vamos lá. Portanto, se combinarmos os ensinamentos da parábola do grão de mostarda e a do fermento, o reino de Deus transforma uma pessoa de dentro para fora e isso faz o mundo um lugar melhor. Eu faço uma pergunta para você. Você tem melhorado ou piorado os ambientes onde você tem habitado? Vamos fazer um comentário breve do versículo 34 e 35. Onde Jesus fala o porquê ele estava ensinando e fazendo aquelas declarações por parábolas. Os discípulos já tinham perguntado isso e nós temos essa resposta lá no versículo 15 desse mesmo capítulo que nós estamos estudando. E Jesus tinha dado uma figura e um princípio espiritual. Quem tem, ganhará mais, e quem não tem, até aquilo que acha ter, perderá, né? Jesus estava comparando aquelas pessoas que têm realmente fé e interesse em obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus e aqueles que estavam lá por interesse ou eram orgulhosos ou queriam até mesmo matar Jesus, tá bom? Então, no versículo 15 nós já tínhamos informações do porquê Jesus estava ensinando por parábolas. Vamos aqui em mais afirmações a respeito dessa questão curiosa da palavra de Deus.
Jesus afirmou que não seria dado à multidão o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. E o motivo disso está no versículo 15. Lá nós vemos expressões como coração endurecido, ouviram de mau grado e fecharam os seus olhos. Ou seja, se nós perguntarmos para a Bíblia por que Jesus ensinava por parábolas ou por figuras de linguagens, nem toda parábola é um tipo de figura de linguagem, né? Mas nem toda figura de linguagem são parábolas. Então nós temos comparações, nós temos símile, nós temos metáfora, nós temos vários outros tipos de figuras de linguagem, tá certo? Então aqui a hipérbole, que é quando você fala de exageros, tá? Aqui nós estamos falando de parábolas. E muitas das vezes essa palavra parábola, ela é traduzida na Bíblia, ela está referenciando na Bíblia como figuras de linguagem, tá? Então, por que Jesus falava por figura de linguagem? Porque aquelas pessoas tinham coração endurecido, ouviram de mau grado e fecharam os seus olhos. Esse era um dos motivos, tá? Jesus ensinou por parábolas por pelo menos 4 motivos que eu quero citar aqui. O primeiro dele é para proteger a palavra de Deus contra porcos. Nós vemos isso em Mateus 7,6 e o 13,45, tá bom? Então, não dê as suas pérolas aos porcos. Esse é um princípio da palavra de Deus. Então, se as pessoas estão decididas a ofender Deus e não ouvir a sua palavra, não desperdice a palavra de Deus com ela. Ore por ela. Isso é um princípio da palavra de Deus. Segundo lugar, falar por parábolas separa os ouvintes em grupos, como orgulhosos, interesseiros, curiosos e os que tinham fé. Esse era o segundo motivo. Os que tinham fé viriam até Jesus para buscar mais explicações, tá? Terceiro motivo, cumprimento de uma profecia, tá certo? Então aqui nós vemos o cumprimento de uma profecia. Então, no versículo 34 e 35, conforme está em Salmo 78, 2. Então, por tudo isso, então nós temos outros motivos ainda. Ajudava na memorização, forçava as pessoas a refletir para poder compreender, tá certo? Então, são vários os motivos. Então, eu estou citando aqui apenas 4, tá? Para que você possa, poxa, por que Jesus fez isso? Por que Jesus ensinava por parábolas? Aqui nós temos a própria Bíblia respondendo e nós podemos aqui encaixar nesses 4 motivos, tá bom? Portanto, é minha e sua responsabilidade ler e estudar a Bíblia, mas Deus nos revelará os mistérios dos reinos dos céus pela oração e pela direção diária. Agora vamos comentar do versículo 36 ao 43, onde o Senhor Jesus explica o significado da parábola do joio. A boa semente é um símbolo dos filhos do reino, dos filhos do bem. O joio, a semente do joio, é um símbolo dos filhos do maligno, pessoas que são implantadas nas comunidades ou no meio desse reino visível, que são filhos do maligno. Quem planta a semente do bem, a semente do trigo, é o próprio Senhor Jesus. Quem planta a semente do joio é o diabo ou Satanás. O campo é uma representação do mundo, do planeta Terra. A ceifa é o fim deste mundo e os ceifeiros são os anjos, que no juízo final vão ser responsáveis por fazer a colheita, que é a separação. Julgamento, a palavra no original grego, julgar ou julgamento, ela significa separação. Então eu julgo, eu separo o que é bom e eu separo o que é mal. Vamos entender um pouquinho mais sobre o significado da parábola do joio. Então, os crentes verdadeiros e os crentes falsos estão juntos na igreja visível. Acredito que essa seja uma das maiores verdades aqui. Na multidão está tudo misturado. Na congregação onde você está, tem os orgulhosos, os interesseiros, os curiosos e os que têm uma fé verdadeira. O reino de Deus está tudo misturado, os verdadeiros e os falsos cristãos. Tá certo? Jesus está nos dando essa informação a respeito, essa característica importante do reino de Deus, para que eu e você não olhamos para a igreja e tenhamos a expectativa de que ela vai ser perfeita.
tá certo? Então é importante eu e você entendermos que na igreja nós vamos ter o verdadeiro e o falso cristão, crente, seguidor de Jesus Cristo, tá? Não temos autorização para arrancar os crentes falsos do meio dos crentes verdadeiros. Então essa parábola nos diz que nós não temos autorização para arrancar o joio, porque corre o risco de, quando arrancar o joio, o trigo também seja danificado. Vamos tentar aplicar isso aqui de uma maneira bem prática. Não sei se você já viu se você já tem mais de 10 ou 20 anos de cristianismo, sendo um seguidor de Jesus, você provavelmente já conheceu alguma igreja ou alguma ocasião onde, quando uma pessoa sai da igreja, ela leva consigo outras pessoas. Pode ser uma situação prática do que Jesus está querendo nos ensinar aqui, tá? A disciplina da igreja precisa ser cautelosa para não jogar fora o trigo e também não proteger o joio. Então a disciplina da igreja é uma das situações mais complicadas, mas que nós temos orientações práticas aqui na Bíblia, principalmente nos ensinamentos de Jesus, de Paulo e até mesmo no Antigo Testamento, de como lidar com essa situação. Mas como muitas das vezes nós não consultamos a palavra de Deus e não compreendemos ela, nós acabamos por falhar nesse quesito. Então a disciplina na igreja precisa existir? Sim, precisa existir, mas tem que ser bastante cautelosa para não favorecer o joio e muitas das vezes prejudicar o trigo, tá bom? O Spurgeon deixou aqui um comentário interessante a respeito dessa parábola do joio, e ele diz assim: onde o mal é claro e aberto, não podemos hesitar em lidar com ele. O mal está claro e aberto, nós temos comprovação, nós temos prova, a pessoa está admitindo, nós temos testemunhas, sabe? Nós temos um vídeo, algo gravou alguma coisa. Poxa, se está claro, onde o mal é claro e aberto, nós não podemos hesitar em lidar com ele. Mas onde é questionável, é melhor esperar até que tenhamos uma orientação mais completa. O Spurgeon deixou esse comentário. Então, onde há dúvida, onde nós temos certeza e onde há provas, nós não podemos deixar de agir contra o mal, com disciplina, com conversa, com oração, com seja lá o que for que a Bíblia orientar, tá? Agora, onde há dúvida, é melhor esperar até que tenhamos uma orientação mais completa, tá bom? Comentário interessante dele, que nos dá uma visão interessante e prática a respeito dessa parábola do joio. Devemos combinar o ensino desta parábola com o capítulo 7 e 18. Por exemplo, tomar cuidado com o julgamento precipitado. Fazemos um autoexame para ver se nós não estamos querendo disciplinar ou julgar a outra pessoa em caso de erro, com a motivação de vingança, com a motivação de querer destruir a outra pessoa. Até mesmo na disciplina tem que ser motivado por amor. E quem sabe nós estamos apontando o outro com um erro que nós mesmos cometemos, algo semelhante ou pior que o nosso irmão tem cometido. Nós temos que estar, oração tem que estar presente, o ingrediente da oração tem que estar envolvido na disciplina, tá? Julgar as ações e palavras, ou seja, os frutos, e não o coração. Então, em caso de erro, nós temos que conversar, nós temos que orientar ao arrependimento, e se não admitir e se arrepender, aí sim nós vamos agir com a disciplina, tá certo? Então eu acho que essas são passos práticos que nós vamos repetir daqui a pouco, de uma maneira mais prática, na aplicação, que é o próximo bloco, tá certo? Então, como disciplinar? Aqui nós temos algum ponto interessante, tá? Quero colocar aqui um comentário que eu achei interessante do Risby, que ele falou o seguinte a respeito da falsidade no reino de Deus, aquilo que não no reino de Deus, mas está presente, né? Está ali junto, tá? Então ele disse assim: Satanás possui cristãos falsos que acreditam num falso evangelho, que estimulam uma falsa justificação, e tem até mesmo uma igreja falsa. E em quinto lugar, no final dos tempos chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo, o anticristo. Então Satanás tem
Repito, cristãos falsos, pessoas que confessam e dizem ser cristãos, mas não são, e são filhos do maligno. Eles, um evangelho falso, uma igreja falsa, uma justificação falsa, e no fim do tempo ele também terá um falso Cristo que convencerá muitas pessoas, tá certo? Então, como Jesus disse aqui, essas pessoas foram implantadas pelo maligno, que ele mesmo disse que é o diabo, em outras passagens, Satanás, tá? Vamos lá. Embora o falso crente, por um tempo, possa ser visto como verdadeiro crente, sua verdadeira identidade será manifestada na segunda vinda de Cristo. Então, é inevitável a segunda vinda de Cristo. Talvez Jesus em Mateus 7, ele nos deu orientações. Olha, pelos seus frutos vocês vão conhecer os falsos cristãos, os falsos profetas, né? Os falsos líderes. Mas muitas das vezes as pessoas são tão especialistas que eles estão há anos ali dentro, tá certo? Da mesma congregação e agindo, e estão levantando a mão, estão louvando lá na igreja, estão cantando, estão pregando, são líderes até mesmo, estão participando de grupos, de ministérios dentro das congregações, mas isso vai durar pouco tempo. Em um determinado momento, tudo que está no oculto e tudo que está secreto será manifestado, tá certo? Tanto a bem-aventurança eterna como a condenação eterna são realidades inevitáveis. Então, o joio deveria se arrepender e quem sabe Deus se transformar ele em trigo. Portanto, você precisa aceitar que em uma igreja terá verdadeiros e falsos crentes. Não abandone a sua comunidade por causa disso, porque você encontrou lá um falso crente ou pessoas que estão causando escândalos. Não abandone a sua congregação, ou não abandone a sua fé, ou não abandone Jesus Cristo. Não deixe de congregar, porque você, em uma congregação, encontra pessoas que têm defeitos. Pessoas têm qualidades e também têm defeitos. Não tenha expectativa de que a igreja será perfeita, porque nesse curto período de tempo, na igreja vai ter o cristão verdadeiro e o cristão falso. Jesus disse isso. Naquele grande dia, haverá sim a separação. Não compete a mim e não compete a você hoje querer dividir. Esse presta e esse não presta. Nosso papel é pregar a palavra, é estudar, ter uma vida santa e dar o exemplo e ensinar os outros para ouvir e obedecer a palavra de Deus. As palavras e as ações devem ser julgadas e tratadas, mas o coração, apenas o juízo final julgará. Vamos agora aplicar esses ensinamentos da palavra de Deus. Aparentemente, nós estamos perdendo a guerra, mas a verdade é que haverá uma multidão incontável no reino dos céus. Então eu e você, muitas das vezes nós olhamos para pessoas e falamos, esse vai estar no céu, e muitas das vezes não vai estar. E para outros que nós apontamos e dizemos, esse é muito pecador, esse é sem vergonha, e esse vai estar, porque em um momento o coração dele se rendeu ao Senhor Jesus. Então o meu julgamento e o seu julgamento não é algo preciso, e naquele grande dia vai haver uma multidão incontável no reino dos céus. Deus vai dar um jeito de ocupar os céus com pessoas que Ele chamou e que converteu ao Senhor Jesus, tá bom? Vamos aplicar mais algum conteúdo aqui. Não desanime com poucos resultados naquilo que Deus te guiou a fazer. Pouco com Deus é muito, né? Parece ser uma frase simples, mas eu achei importante colocar aqui. Então não desanime. Deus mandou você fazer alguma coisa, Deus te deu uma missão, talvez você compreendeu e Deus te guiou a ser uma mãe. Poxa, mas uma mãe é algo simples, qualquer um pode ser uma mãe. É isso que Deus te guiou? Vai lá, seja uma mãe com excelência. Talvez Deus te guiou no ministério da intercessão, que não é um ministério onde as pessoas estão vendo. É isso que Deus te chamou? Então faça com excelência. Talvez Deus te guiou para cuidar de um órfão. Talvez Deus te guiou para visitar presídios. Deus te guiou para libertar cativos, para o ministério de cura e de libertação. Seja lá o que Deus te chamou para fazer, faça com excelência, mesmo que seja pequeno.
mesmo que seja para poucas pessoas em um primeiro momento, que você possa pegar isso e continuar até o fim, enquanto você tiver certeza de que Deus te guiou a algo, mesmo que seja pequeno. Continue, que Deus vai transformar. Isso que é um grão de mostarda por enquanto, que é uma pequena semente, daqui a pouco ele vai se tornar uma árvore grande e que beneficia outras pessoas, tudo bem? Então não desanime e continue. Somos salvos para crescer e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então você foi salvo para ser um imitador, para ser uma cópia do Senhor Jesus Cristo, para ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então, amadureça a cada dia, cresça a cada dia. E a semente da mostarda vai falar um pouquinho sobre isso. Nós começamos pequenos e daqui a pouco nós crescemos. Porque esse crescimento, quanto mais você estiver parecido com o Senhor Jesus, em oração, em bondade, em perdão, em perseverança, em verdade, quanto mais você parecer com o Senhor Jesus, maior você está sendo no reino dos céus, tá bom? Então, a cada dia que você tenha progressos, que você avance, e avançar é ser mais semelhante ao Senhor Jesus. Leia Efésios 4, do 11 ao 13, tá bom? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. A cada 10 verdades que você aprende, quantas você pratica? Essa é uma pergunta. Se a palavra de Deus está realmente fazendo crescer, nós amadurecermos e nós crescermos, é isso. A cada 10 verdades que você aprende, seja em um culto que você participou na sua congregação, ou um ensinamento que você viu na internet, no YouTube, na rede social, ou em uma reunião de ensinos na sua igreja, a cada 10 verdades que você aprende, quantas você tem praticado? Isso é um sinal de amadurecimento, ou de que, vamos dizer assim, como diz o ditado, a palavra de Deus está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, se atenta a isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá certo? Não negligencie pequenas ações diárias de amor. Não negligencie essas pequenas ações, naquilo que Deus tem guiado você em fazer pequenas ações de amor. Vou dar aqui alguns exemplos. Tratar o seu cônjuge com gentileza. Isso é uma pequena atitude de amor que você pode fazer em um dia, né? Ou todos os dias. Não negligencie isso. Já fiz, já tratei, já dei presente. Faça de novo, não negligencie pequenas atitudes diárias de amor. A partir dessas pequenas atitudes, o reino de Deus é assim, dão grandes efeitos, tá? No reino espiritual. Vou dar um outro exemplo. Fazer um excelente trabalho em secreto. Então, é um princípio da palavra de Deus, em um momento em onde ninguém está te vendo, onde você não vai ser elogiado, te mandaram fazer um trabalho onde você não está sendo reconhecido, faça aquele excelente trabalho como se Deus estivesse vendo você. Eu digo como se Deus estivesse vendo você, porque Ele está vendo você. Então, tudo que for colocado na sua mão para fazer, faça com excelência, mesmo que seja em secreto, em oculto, aonde você não vai receber a admiração das pessoas, faça com excelência, tá bom? Vou dar um terceiro exemplo: visitar um doente. Então, se Deus te direcionou a visitar um doente, vá lá e visite esse doente. Poxa, mas eu vou visitar, não vai fazer ele ser curado, eu não gosto daquele ambiente. Enfrente esse desafio e vai lá. Você não sabe o efeito que um abraço, ou uma palavra, ou uma oração sua pode fazer com um doente, né? Então, não negligencie pequenas ações diárias de amor. O amor é uma semente pequena, daqui a pouco é transformado em uma grande árvore que beneficia outros seres, tá certo? Vamos lá. Você tem melhorado ou piorado os ambientes que frequenta? Faça essa pergunta para você mesmo. Você tem melhorado ou piorado os ambientes onde você frequenta? Você é aquela pessoa que onde está, você é causa de conflito? Você é fofoqueiro? Você naquele grupo começa a falar e julgar o outro, o erro do outro, sem o outro estar presente, julga o outro com o propósito de exaltar a si mesmo e com o propósito de reduzir o outro?
você melhora ou piora o ambiente que você frequenta? A igreja, a escola, o trabalho, a sua casa, o trânsito, tá? Faça essa autoanálise e melhora. Ah, pastor, eu não consigo. Ora a Deus. Eu tenho certeza de que se você orar a Deus com sinceridade e verdade, Ele vai ajudar. E com o tempo, Ele vai transformar o seu coração. Porque esse é um trabalho do Espírito Santo, tá? Mesmo que você não entenda a Bíblia, crie o hábito de ler e estudar. Com o tempo, Deus te revelará muitos mistérios. Então, por que Jesus contou parábolas, né? Então, vai ter muitos textos da Bíblia que nós não vamos entender completamente. Nem todo mundo vai entender tudo que está na palavra de Deus. Isso é impossível. Não tem nenhum ser humano, exceto Jesus, que compreendeu tudo o que está na palavra de Deus. Há muitos mistérios, há infinitos mistérios ali, né? Então, eu e você, a nossa parte é ler e estudar. E nesse processo, quando nós fizermos isso com o coração disposto a obedecer aquilo, Deus vai começar a revelar os mistérios da palavra dele. E esta palavra se tornará viva para mim, para você e para as pessoas que estão próximas de nós. Então, faça a sua parte. Leia, estude e crie o hábito de estudar a palavra de Deus, tá bom? A aplicação é importante. Não julgue as pessoas pela familiaridade ou riqueza ou aparência. Por exemplo, um pai, um pastor, um irmão. Então, por a pessoa estar muito próxima, né? Nós temos o hábito, às vezes, como essa pessoa está muito próxima, a gente tem o hábito de julgar essa pessoa, de desprezar essa pessoa, e de julgar se é rico ou se é pobre, se tem boas vestes, se fala bem ou se fala errado, né? Se tem um vocabulário abrangente, né? Se tem uma oratória, como essa pessoa se veste, que carro ela anda, né? Ou se ela é uma pessoa próxima, a gente despreza. Olha, se é uma pessoa famosa, né? Que estamos distantes, a gente quer endeusar aquela pessoa. Não julgue as pessoas pela familiaridade, pela riqueza ou pela sua aparência, tá bom? Nós vamos julgar as palavras e as ações, mas o coração só Deus pode julgar, tá bom? Vamos lá. Onde o mal está claro e aberto, a comunidade deve tratar conforme ensinado por Jesus. Como Jesus ensinou nós a lidarmos com o mal dentro da congregação. Então nós precisamos combinar esses dois ensinamentos que Mateus 18 nos ensina, e também aqui Jesus está dizendo, olha, o joio não pode ser arrancado. Mas em Mateus 18 ele diz, olha, você vai chegar no irmão e repreenda e fale com ele. Se ele se arrepender, você salvou o seu irmão. E você deve perdoar ele todas as vezes que ele cometer erro e se arrepender. Mas se você repreender ele e ele não se arrepender, chame 2 ou 3 testemunhas. Se mesmo com 2 ou 3 testemunhas você vier, chame toda a congregação. Se mesmo diante de toda a congregação ele não se arrepender, essa pessoa deverá ser expulsa da congregação, não considerado mais como um membro da congregação. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou isso. Poxa, como conciliar esse ensinamento de Mateus 18 com essa parábola do joio e do trigo? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que você não deve, quando o irmão cometer um erro, já imediatamente expulsar essa pessoa, porque senão a igreja estaria vazia, porque todos nós cometemos erros. Estamos aptos, né? Quem comete pecado, quem diz não ter pecado, já é um mentiroso, né? Não é um filho de Deus, tá certo? Então, eu e você temos que entender isso. Como tratar? Então, como tratar o erro dentro da comunidade? Em primeiro lugar, pessoal. Tem que ser pessoal, ou seja, vai diretamente à pessoa que errou. Repreende ela pessoalmente, tá certo? Não fica falando pro outro, vai pessoalmente. Muito provavelmente sugerimos que seja um líder espiritual, vai pessoalmente até aquela pessoa. Então, pessoal. Segundo, rápido. Não deixa prolongar isso. Age de uma maneira rápida, tá? Não deixa isso se prolongar. Terceiro, de uma maneira silenciosa. Ou seja, Jesus falou 2 pessoas, depois ele aumentou para 4 pessoas, e quando não
funcionou com 4, aí toda a congregação, tá certo? Então, normalmente as pessoas, o mal ele faz o quê? A pessoa sem sabedoria sai espalhando aquele mal para aquele escândalo se espalhe, né? E isso não é uma atitude prática que vai favorecer o reino de Deus e a igreja. Então, pessoal rápido, silencioso e, por último, em quarto lugar, com acordo e, por último, agora sim, disposto a perdoar, tá bom? Então leia Mateus 18, lá nós vamos estudar com detalhes esta questão. Já é a segunda ou terceira vez que eu menciono aqui esse princípio da palavra de Deus, de como lidar com disciplina, tá bom? Mas onde não há provas, onde nós olhamos para uma pessoa e não há provas de que aquela pessoa realmente cometeu um erro, um pecado, o melhor que devemos fazer é orar e conceder ao suspeito o benefício da dúvida. O juízo final irá manifestar tudo o que está escondido e toda mentira. Aí não é meu papel, não é seu papel. Onde está claro, onde há prova, onde a pessoa admitiu este erro, nós devemos agir com esses pontos que nós falamos. Pessoal rápido, silencioso, com acordo e com perdão. Agora, onde há dúvida, essa pessoa está tentando se proteger e falando, olha, eu sou inocente, e aonde a dúvida ali, aonde não é algo claro, não há provas, nesse caso, nós devemos dar a essa pessoa o benefício da dúvida. Até mesmo os tribunais humanos agem com esta maneira. Não há injustiça maior no mundo do que condenar um inocente. E eu e você devemos se colocar no lugar daquela pessoa e pensarmos o que nós gostaríamos de fizesse conosco se não fôssemos inocentes, tá bom? Deixa e espera, ora e espera o juízo final, irá manifestar tudo o que está escondido e toda mentira, tá? Nós encerramos assim: se você é trigo, cuidado para não ser arrancado fora na ceifa. E se você é joio, Deus pode te transformar em trigo. Está em Romanos, Paulo falando a respeito disso, que nós podemos ser enxertados, né, na videira. Então, que você possa, em nome de Jesus, se você é joio, Deus pode fazer um milagre de te transformar em trigo, tá bom? Então, imagine que você esteja 1000 anos no inferno. Imagine você aí, 1000 anos no inferno. O que você daria para ir para o céu? Você morou lá, sentiu, você está conhecendo depois desses ensinamentos todos, né? Desde Mateus 1 até aqui o Mateus 13. Você ficou 1000 anos no inferno. Sentiu essa sensação? Fogo, lago de fogo, ranger de dentes, solidão. O que você daria para ir para o céu? Então pense nisso. Nós estamos vivos e temos a oportunidade de aqui se arrepender e orar e pedir a Deus misericórdia, graça, para que possamos alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter um coração arrependido e pronto para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.